Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim trazer pra vocês um guia, na verdade uma sugestão de pincéis pra quem quer começar a comprar pincel, pra quem não sabe por onde começar, porque existem milhões de tipos de pincéis. Então eu vim aqui dar minha sugestão de kit de pincel iniciante e explicar um pouquinho pra que cada um serve, por que eles são importantes. Então vamos lá falar um pouco sobre pincéis. Pra facilitar eu vou começar por áreas. Primeiro a gente vai para os pincéis de rosto, depois a gente passa para os pincéis de olhos. Se você está começando na maquiagem, você já viu milhões de pincéis e com certeza está perdida do que você precisa comprar, do que você não precisa comprar. E hoje eu resolvi tentar dar uma ajuda para você que tá aí na busca de começar o seu kit de maquiagem. Eu lembro certinho do meu primeiro kit de maquiagem que eu comprei. E foi daqueles... Deixa eu pegar aqui alguns pra te mostrar, porque eu amo eles e tenho eles até hoje. Peguei alguns aqui. Esse aqui foi o primeiro kit mais profissional que eu comprei. Quem é antiga aí da internet, quem gosta de maquiagem há muito tempo, lembra que isso aqui em 2012, minha filha, isso aqui era pura ostentação, entendeu? Comprar um negócio desse aqui era o sonho de toda pessoa que gostava de maquiagem. E vem 12 pincéis, tinha um que vinha 20, sei lá. Eu nem lembro qual que era o que eu comprei, só que assim, foi uma conquista de vida comprar esses pincéis aqui. Mas com o tempo você vai aprendendo qual tipo de pincel é melhor pra você, como você se adapta melhor. Então, eu acho, na minha opinião, agora que não acho tão legal comprar kits fechados assim, sabe? Eu acho que pra você que tá começando, começa comprando pincéis avulsos, que são baratos sim. Eu tenho pincel de R$6, R$5, você vai comprando aos pouquinhos e aí você vai montando o seu kit perfeito para a sua pele, para o seu formato de rosto, para o seu formato de olho, para o tamanho do seu olho. Então eu acho mais fácil você ir comprando aos poucos alguns pincéis avulsos do que comprar esses kits gigantescos com vários pincéis, porque metade você não usa, basicamente. É verdade. Porque eu tenho alguns kits que eu comprei fechados aqui e na maioria das vezes acabo não usando 100% desses kits. Então eu acho melhor você ir comprando um de cada vez. Bom, então vamos começar, chega de enrolação. Eu vou começar com os pincéis de pele e, primeiro de tudo, o pincel de base. Eu vou falar isso 12 mil vezes nesse vídeo, mas você vai ter uma gama gigantesca de pincel pra você escolher. E eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu prefiro, o que eu acho melhor pra aplicar base. Os pincéis de base são pincéis de cerdas sintéticas e geralmente com essa ponta branquinha aqui, que é uma ponta polida, para deixar o acabamento da base melhor. E esse modelo aqui é o meu favorito. Esses aqui são kabuki, eles são mais densos e mais firmes do que os pincéis fofinhos assim. Eles são os melhores modelos, na minha opinião, sempre falando isso, para aplicar base. O meu favorito é esse aqui, que tem um cortezinho, porque eu acho que ele encaixa melhor na hora de aplicar a base. Então eu acho que o meu pincel favorito de base é esse aqui, que tem um cortezinho e tem essa ponta polida. Faz muito tempo que eu não uso só pincel para aplicar base. Na verdade, o meu acessório preferido para dar acabamento de base é a esponja. E sem dúvidas, essa esponjinha que eu tô segurando aqui é a melhor esponja que eu já usei em toda a minha vida. Essa esponjinha é a da Mariana Saad. E o combo perfeito, aplica com o pincel, espalha a base com o pincel e depois vem dando acabamento com a esponja. Ou então direto com a esponja. Se tiver que escolher um dos dois, escolhe a esponja, porque a esponja, o acabamento fica muito mais bonito. E ela também dá pra usar pra aplicar o corretivo. Pro corretivo eu vou mostrar aqui 3 opções que eu tenho aqui, mas são diversas, como eu já falei pra vocês. Esses pincéis aqui com a ponta, um cone assim, ó. Ele é vendido como pincel para corretivo, mas eu não gosto do acabamento dele, eu não consigo aplicar um corretivo só com esse pincel. Fica estranho, não dá certo, então não gosto desse tipo. Foge desse tipo de pincel. Gente, se você gosta do pincel para aplicar o seu corretivo, tudo bem, tá? Eu não tô falando que é errado. Tô só falando a minha preferência e o que eu acho que vai ser mais fácil para você que aí tá começando. Tem também pincéis pequenininhos assim, ó, tipo esse aqui é da Lu Ferraz. Ele é um pincel para aplicar corretivo, só que ele é muito pequeno. Tem esse aqui também, que é o mini desse aqui, mas também acho muito pequeno para aplicar. Esse aqui são mais para detalhes, essas coisas eu acho que funciona melhor.
Então, pra aplicar corretivo, eu acho que não seria o ideal. Mais uma vez, um pincel Kabuki. Esse aqui tem um cortezinho. Pra mim, esse aqui é o perfeito pra aplicar corretivo. Ele encaixa bem aqui, você consegue passar o corretivo com muita facilidade. Por conta do cortezinho aqui, é muito simples de aplicar. Mas, como sempre, prefiro dar acabamento com a esponja. Pra mim, a esponja é o melhor acabamento que tem. Então, se você quiser, mais uma vez, escolher entre um e outro, escolhe a esponja. Então, resumindo, esponja. Se você não sabe o que comprar, compra uma esponja boa. Essa daqui da Mariana Saad, ela é muito boa. Eu nunca usei uma esponja tão macia e que deu um acabamento tão bom como essa daqui. Com ela, você vai aplicar a base no rosto inteiro, vai aplicar corretivo, vai fazer detalhe. Perfeita, ela entra em cada cantinho que você precisar. Na dúvida, compra uma esponjinha. Caso você queira comprar pincéis, esses dois, pra mim, são as melhores opções. Um maior para aplicar base e um menorzinho para fazer aquela área do corretivo. Seguindo na ordem natural da maquiagem aí, a gente chega na hora do pó. Eu sou a pessoa da esponja. Essa esponja aqui tá podre, eu preciso comprar outra, eu tô desesperada sem esponja. Eu sou da esponjinha, aplicar pó com a esponjinha pra mim é o melhor jeito que tem. Não gosto muito do pó com a esponja úmida, prefiro essas esponjinhas aqui. Mas se você quer aplicar pó com pincel, eu gosto de aplicar com esse aqui, que é o Duo Fiber. Já tinha esquecido o nome do pincel. O pincel Duo Fiber também serve pra aplicar base, mas eu não gosto muito. Então pra mim ele é o perfeito pra aplicar pó. O meu está quebrado, mas mesmo assim ele é maravilhoso para aplicar um pozinho, sei lá, essa pele toda. Tem também esses pincéis fofões, assim. Esses pincéis fofos, assim. Eu não gosto muito de aplicar pó com eles, então eu acho que seria essa a minha recomendação de pincel pra pó. Depois da base e do pó, a gente vai pra contorno e blush. Geralmente em kits de maquiagem vem um pincel maior e um pincel parecido, um pouco menor. Esse daqui seria pra aplicar o pó. Também é bom pra aplicar, eu gosto, aplico de vez em quando, mas prefiro a esponjinha ou do Fiber. E esse aqui menor seria pra blush. Como eu falei pra vocês, você dá a função ao pincel do jeito que você preferir. Então, o que eu costumo fazer? Usar o pincel menor, que é um pouco mais preciso, pra fazer o contorno, porque daí eu consigo fazer com que o contorno não fique no meu rosto inteiro. Então, eu uso o pincel menor pra fazer o contorno. E o maior, eu venho aplicando o blush, o bronzer, porque daí eu consigo dar uma esfumada melhor e eu acho que o acabamento fica super bonito. Então, um pincel pequenininho pra contorno e um pincel maior pra blush. Claro que isso vai depender, você vai escolher o tamanho do pincel de acordo com o seu rosto. Eu tenho o rosto maior, assim, não sei nem explicar isso, mas pro meu rosto dá certo esses tamanhos e eu acho que fica um acabamento muito bonito. Então, eu gosto bastante. Se você tem um pincel aí fofinho, bem macio, porque esse aqui, ó, pra você ver, eles são bem maciozinhos pra esfumar o produto. Ele não vai ser aquele pincel duro igual esses aqui de base. O pincel de blush e de pó, eu prefiro que seja mais fofinho assim. Então, essas são as minhas opções pra pincel de contorno e de blush. Chegamos agora na hora do iluminador. E eu acabei de comprar esse pincel aqui, que é como se fosse de esfumar, só que ele é um tamanho maior. Ele é o pincel perfeito para iluminador. Eu já vi gente aplicando iluminador com esses pincéis de vassourinha. Tentei, não deu certo, não gosto do efeito. Esse aqui ficou perfeito. Vai lá no vídeo dessa maquiagem que eu usei esse pincel para aplicar o iluminador. Fica maravilhoso, ele cabe certinho aqui na área do iluminador. Ele aplica e esfuma ao mesmo tempo, não fica nada marcado. Fica maravilhoso. Desse aqui eu só tenho essa opção mesmo, então se você quiser, compra esse aqui, porque vai ser sucesso. Eu acho que de rosto a gente já terminou. Acho que esses aqui já estão suficientes para sua pele do rosto, tá bom? Se você, quer fazer um negócio muito enxuto, esses aqui. Mais enxuto que isso, tiro de iluminador, usa esse aqui pra tudo. Vai limpando e vai usando isso pra tudo. Mas se você quiser dar uma avançada aí na make, entendeu? Já investe um pouquinho mais e compra
esses aqui. Agora a gente vai o quê? Para os olhos. Primeira dupla, vai ser uma dupla de pincéis, vai ser para sobrancelha. Esse aqui vai depender totalmente do seu tipo de rosto, do seu tamanho de sobrancelha. Você pode usar um pincel chanfrado pequenininho para preencher a sua sobrancelha. Eu não tenho paciência, é muito pequeno para mim. Eu comprei um chanfrado grande, igual esse aqui, para preencher a minha sobrancelha. Isso aí você vai ver como é a sua sobrancelha. Se a sobrancelha for pequena, vem com um negócio desse aqui, vai dar errado. A minha, que é grande, demora 5 anos para preencher com esse menorzinho. Então, vê aí qual que você acha que vai ser mais fácil para você e compra um pincel para preencher a sua sobrancelha. Para fazer aquele recorte da sobrancelha, pincelzinho língua de gato. Esse tipo de pincel vem muito naqueles kits de pincéis mais simples, por exemplo, da Macrylan. Ele tem alguns pincéis desse modelo, então você pode pegar. Eu tenho certeza que você tem um pincelzinho desse aí na sua casa perdido. Esse você vai usar para fazer aqueles detalhes de recorte da sobrancelha. Depois da sobrancelha, vamos para os pincéis da maquiagem em si, dos olhos, né? Regra master da vida, tenha um pincel de esfumar. Isso aqui você não pode não ter, não tem desculpa, você tem que ter um pincel de esfumar. O restante você se vira com o dedo, se vira com, sei lá, com qualquer coisa, com esponjinha que vem em paleta, mas um pincel de esfumar você tem que ter. Como sempre, existem milhares de pincéis de esfumar. Vou mostrar aqui pra vocês alguns mais comuns que eu acho que você deveria ter. Esse modelinho aqui mudou minha vida. Esse aqui é um pincel de esfumar, ele é mais compridinho assim e a pontinha dele é redondinha assim. Não sei explicar, gente, sou péssima pra explicar essas coisas. Esse pincel, ele é perfeito pra fazer aquele esfumado de fundo, sabe? Aquela transição, aquela cor de transição que você usa, que você esfuma bem grandão aqui no seu côncavo. Esse pincel é maravilhoso. Também pra esse esfumadão que a gente faz primeiro, eu amo esse pincel aqui, que é o do kit da Lu Ferraz também, é do Amaryllis. Esse pincel aqui, teoricamente, ele era pra iluminador. Não gosto pra isso. Eu uso ele pra esfumar bem aquele esfumado grandão mesmo, é isso mesmo. Aquele primeiro esfumado que você faz, daquela cor de transição, então, esse pincel aqui é maravilhoso pra quem tem um espaço bom de pálpebra. Se você tem uma pálpebra pequenininha, talvez fique muito grande, então seria melhor esse aqui. Tem muitos tamanhos, você vai ver o tamanho que fica melhor pro seu olho e você vai escolher um pincel bem grande de esfumar. Temos também, tá tudo sujo nos meus pincéis porque eu tentei não usá-los para fazer esse vídeo, mas não consegui, porque eu amo eles demais e não dá pra ficar sem usar. Tem esses dois modelos também. Esse pincel aqui, ele tem a ponta um pouco menor, então ele é melhor pra fazer um esfumado mais preciso do que aquele outro. Ele tá uma versão grande do pincel, mas se você tiver o olho um pouco menor, você escolhe o menor para fazer um detalhe, um esfumado menor, porque você faz um esfumado geral, grandão, e aí você vem construindo o esfumado, vai diminuindo o pincel para ir construindo o esfumado para um não subir em cima do outro. Então você vai fazer isso, você vai comprar um pincel para aquele esfumado primeiro, assim, que é bem geralzão, e aí você vai comprar um pouco menor para fazer um esfumado mais contido aqui, né? Que não ultrapasse até a sua sobrancelha, por exemplo. Então você pode escolher um pincel dessa forma aqui, que é mais preciso. É de esfumar, mas é preciso. Ele tem que ser fofo assim, só que um pouquinho menor. Para aplicar sombra aqui na sua pálpebra, você precisa de um pincelzinho simples, na verdade. Eu gosto desses que são de cerdas naturais. Eu não gosto... Esse daqui, ó, por exemplo. Eu não gosto desse tipo de pincel para aplicar sombra na minha pálpebra. Prefiro os pincéis de cerdas naturais. Aqui eu tenho 3 tamanhos diferentes. Um menorzinho, se você tem uma pálpebra menor. Um meio termo e um maior. É disso que eu tô falando. Na hora de escolher, você vai ver um que seja preciso, que vai ser preciso para aplicar a sua sombra. Não pode ser muito grande, nem muito pequeno. Tenta escolher um que você acha que vai dar certo pro tamanho do seu olho. Depois do pincel de aplicar sombra na pálpebra, você precisa de um pincel de detalhe. Eu também recomendo que ele seja de cerdas naturais, como se fosse o pincel de aplicar sombra numa versão mini. E o bom dele ser de cerdas naturais é que ele vai aplicar sombra e esfumar ao mesmo tempo. Ele é para fazer esses cantinhos de baixo, um esfumadinho aqui na parte superior dos olhos. Esse pincel é muito versátil, ele vai ajudar
a fazer detalhe. Então eu recomendo que você tenha um pincel de detalhe. Por último, não menos importante, o pincel de delineador. O pincel de delineador pode ser o mesmo da sobrancelha, mas aí você vai ter que ficar tendo a função de limpar antes de usar na sobrancelha. Mas se você tiver um para cada coisa, é melhor. Então um pincel de delinear bem fininho, para você conseguir fazer um delineado bem bonito. Eu espero que eu tenha sido clara na hora de explicar tudo para vocês. Tentei ser o mais objetiva possível para não ficar enrolando e não confundir ainda mais a cabecinha de vocês. Mas se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu volto aqui em vídeo para responder para vocês as dúvidas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e me sigam lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!